Olá, gente, tudo bem? Nós vamos tratar novamente sobre congruências de triângulos, tá? Mas nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais complexa, mais rebuscada. Vamos demonstrar congruências de triângulos. Fiquem bem atentos, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui. Beijos. Seguinte, primeiro, nós precisamos relembrar os casos de congruência de triângulo. São eles: lado, lado, lado. Lembram? Outro caso: lado, ângulo, lado. Terceiro caso. A gente fala terceiro, mas na verdade não importa a ordem, né? Ângulo, lado, ângulo. Quarto: lado, ângulo e ângulo oposto. E para finalizar, aquele especial que é a hipotenusa cateto. Tá certo? A gente precisa ter isso aqui. Você já tem que estar craque, diferenciando direitinho quais são os casos de congruência. Agora, o que vamos fazer? Prestem atenção. Como eu falei, agora a gente vai fazer uma aplicação de exercício que envolve congruência de triângulo. Só que vamos usar uma linguagem simbólica com um rigor geométrico. O exercício propõe o seguinte: os triângulos das figuras são congruentes? Justifique sua resposta. Bom, eu tenho o triângulo ABC e o triângulo ABC', né? Vamos ver um esquema de aplicação. Quando a gente fala em esquema de aplicação, a gente tem que resolver o exercício usando toda a forma simbólica rigorosa da geometria, tá certo? Então, primeiro, qual a primeira pergunta? Ele está perguntando se os triângulos da figura são congruentes. Para a gente afirmar se eles são congruentes ou não, a gente tem que verificar caso. Vamos olhar nesse triângulo aqui, ó. Se a gente tem elementos congruentes. Nós temos esse lado que mede 8 e esse lado que mede 8. Então, vou colocar aqui, ó, lado. Um par de lados iguais. Temos um ângulo de 70 graus e outro ângulo de 70 graus. Então, temos ângulo. E temos um outro elemento congruente, que é esse outro ângulo de 30 graus. Ângulo. Só que veja, meus queridos, eu coloquei essa letra, tá? Essa abreviação no lugar errado. Por quê? Porque o lado ele está entre os ângulos dados. Ele é um lado adjacente. Portanto, o símbolo não pode ser representado assim. A sigla não é essa. A sigla certa é ângulo, lado, ângulo. Então, como vai ficar escrito pelo rigor matemático? A gente escreve assim, ó. Bem bonitinho, ó. Primeira etapa. Vamos trocar a cor da caneta. Triângulo. Como é o nome do primeiro triângulo? ABC. Sinal de congruência. É a igualdade com esse tiozinho em cima. Ao triângulo. O outro triângulo. Aí, meus amores, tomem cuidado com o seguinte. Deixa eu apagar essa bagunça aqui, ó. Tome cuidado. Você vai ter que colocar aqui exatamente na ordem dos lados correspondentes e ângulos correspondentes. Quem é o vértice que corresponde ao vértice A, só que no segundo triângulo? É o A'. Então, triângulo A'. B', que é o de 70. Eita. B' e C'. Prontinho. A escrita está corretíssima. Já escrevi que os dois triângulos são congruentes. Mas por que eles são congruentes? Agora a gente tem que escrever o caso. Pelo caso... Pelo caso... ângulo, lado e ângulo. Pronto? Primeira parte do exercício... Ok, já respondemos que sim, eles são semelhantes. Agora vejamos a segunda parte do exercício. Justifique a sua resposta. Na verdade, a nossa resposta já está justificada,
Porque nós falamos o caso. Quando ele pede para você justificar por que os triângulos são congruentes, você deve justificar pelo caso, ok? Então, resposta feita. Pelo caso ALA. Certo? Galera, para uma próxima aplicação, tá? Para mais um exercício de aplicação, eu vou precisar retomar com vocês 2 segmentos notáveis em um triângulo. Um deles é a mediana, certo? Quem é a mediana? Alguém se lembra aí? Vá pensando. Mediana. A palavra mediana nos lembra médio, metade. Mediana, na verdade, é um segmento. E como ele nos lembra metade, ele vai de um vértice qualquer do triângulo, tá, gente? Eu vou pegar o A aqui que vai ficar mais fácil para desenhar. Então, ele vai de um vértice do triângulo até a metade do lado oposto. Tá certo? Isso que é mediana. Então, vamos lá. É um segmento que parte de um vértice. Eita, bolinha. Que parte de um vértice e vai até o lado oposto. Tudo bem? Então, essa é a mediana, ó. Olha o que ela vai fazer aqui embaixo. Ela vai dividir esse lado exatamente ao meio. Percebe? Essa é a mediana. Estamos revisando um conteúdo lá do primeiro ano do ensino médio, certo? Agora, nós vamos relembrar o que é uma bissetriz. Então, vou apagar aqui a mediana para fazer a bissetriz. O que é bissetriz? Vocês se recordam o que é bissetriz? A bissetriz, ela tem a ver com o ângulo. Então, vamos lá. Você parte do ângulo, vou escolher o ângulo A novamente. Lembrem-se que um triângulo tem 3 medianas e 3 bissetrizes. Então, vamos lá. O que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento também que parte do vértice, tá? E ela vai até o lado oposto, só que agora, não necessariamente ela vai cortar no meio. Ela, na verdade, a bissetriz, ela vai cortar exatamente o ângulo ao meio. Portanto, se aqui medir alfa, aqui vai medir alfa também. Tá certo? Lembraram desses 2 conceitos aqui? Bom, agora retomadas aqueles 2 conceitos sobre mediana e bissetriz, e também conhecendo os casos de congruência de triângulos, nós vamos fazer uma demonstração. O exercício propõe o seguinte: prove que. Por que é uma demonstração? Porque aqui a gente. Porque aqui ele fala, ó, prove. Então eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar. Que em um triângulo isósceles, para quem lembra de demonstração, primeiro a gente encontra as 2 partes delas essenciais de início, que é a hipótese e a tese. Então aqui, ó, a nossa hipótese. Por hipótese, temos um triângulo isósceles, tá? Ele fala que a medida relativa à base, a mediana, desculpa, relativa à base, e ela é também bissetriz e altura. Então, a gente tem que provar que quando um triângulo é isósceles, a mediana, que também é hipótese, ela é o quê? Bissetriz e altura. Então, vamos organizar as ideias. Por hipótese, temos. Então, vamos lá. Hipótese. Hipótese, eu vou fazer o enunciado gráfico, acredito que fica mais fácil, acho que vocês também. Então, o triângulo isósceles, ó, bonitinho. Então, feitinho aqui, ó. Como ele fala que o triângulo é isósceles, então, eu já vou fazer a marcação dos 2 lados congruentes, tá certo? Porque, por definição, o que é um triângulo isósceles? Tem 2 lados congruentes. Sim? Tá. Então, eu já marquei o que ele fala. Aí, o que mais que ele fala? Olha, ele fala que tem mediana, hein? Ele fala que a mediana relativa à base, então vamos construir a mediana relativa à base. Mediana relativa à base. Deixa eu mudar a cor, porque senão é aquela coisa. A mediana, o que é mediana mesmo? A base está aqui embaixo, certo?
Porque eu escolhi essa aqui como base porque eu determinei que esses dois lados são os congruentes. Vou fazer a mediana. Alguém lembra? A mediana divide a base em dois segmentos congruentes. Sim ou sim? Sim. Ai, não quero isso. Quero outra coisa. Quero aqui, ó. Uta, vai, bolinha. Aí. Então, ó. A mediana divide aqui a base em dois pedaços congruentes, tá certo? É isso que tá dizendo. Essa é a minha hipótese. Agora vamos pra tese. Ah, isso é uma flecha, gente. Tentei fazer uma flecha, fazer bonitinho. Aí, ó. Melhorou. Agora vamos pra tese. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que essa mediana, ela também é bissetriz. Então, a mediana também é bissetriz e altura. Prontinho. Então, hipótese é isso, um triângulo isósceles, tese. A mediana também é bissetriz e é altura. Por que eu falei que a mediana ela faz parte da hipótese também? Porque ele fala, ele conta com ela. Ele fala, olha, a mediana, ela também será, tá certo? Então, por consequência, ela vai ser bissetriz e altura? Mas será que é essa a consequência? Então, numa demonstração, depois o que devemos fazer mesmo, galera? Vocês lembram? Agora sim, nós vamos demonstrar. Vamos para a prova ou demonstração. Isso aí. Vamos fazer a prova. Bom, ele quer que a gente prove que essa mediana, né, que é relativa à base, é também bissetriz. Pensem comigo, para ela ser bissetriz, ela deve dividir esse ângulo aqui ao meio, ó. Esse ângulo aqui é o meio, certo? Como que a gente prova que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui? Como que a gente prova? Através de congruência de triângulo. Se os dois triângulos, esse triângulo 1 e esse triângulo 2, forem congruentes, então esses dois ângulozinhos aqui de cima também são iguais e a mediana também é bissetriz. Então, vamos fazer a primeira anotação sobre a nossa prova. Primeira anotação. Como o triângulo, vou pôr um nome nesse triângulo, tá, gente? Ó, A, B, C. E aqui eu vou chamar de M, esse ponto do meio. Como o triângulo ABM e o triângulo ACM são congruentes, mas espera, como que eu cheguei a essa conclusão? Olha, este lado aqui é igual a este lado aqui, tá certo? O lado AC é igual ao lado AB. E nós temos esse lado no meio, que é um lado comum. Portanto, os dois triângulos são congruentes pelo caso L, L, L. Olha que demais. Se eles são congruentes, o que acontece com os seus lados e os seus ângulos? Eles são todos iguais também, tá certo? Portanto, o ângulo BAM é congruente ao ângulo CAM. E AM também é bissetriz. Tá certo, meus lindos? Ó, nós chegamos à conclusão que a mediana, ela é também bissetriz. Mas ele pergunta também, pergunta não, ele pede para a gente provar se ela é altura. Eita, agora acho que o bicho pega, hein? Segunda parte da prova, preciso provar que a mediana também é altura. Tá? Vamos lembrar da condição, deixa eu dar uma apagada aqui. Eita, não apaga tanto assim, Sandra. Vamos apagar um pouquinho menos, né? Tá muito zoado esses ângulozinhos aqui, ó. Aqui, ó. Arrumar aqui.
Dá para entender, né? Então, a gente precisa agora provar a parte a segunda parte, que é falar. Ai, caramba! Aqui. Que é falar se AM é uma altura. Vocês lembram da definição de altura? A altura deve formar 90 graus com a base, tá? Então, perem, por que será que ela também é altura? Como que a gente pode chegar a essa conclusão? Será que pelos ângulos a gente pode chegar à conclusão? Pelos ângulos congruentes? Vamos pensando aí. Como chegaremos a essa conclusão que esses dois ângulos são retos? Ora, se esses dois ângulos são congruentes, porque os triângulos são congruentes, ó, vamos lá, ó. Esse ângulo e esse são congruentes, porque os triângulos são congruentes. Então, eu sei que um eu posso chamar de alfa, o outro alfa. E os dois juntos dão 180, certo? Porque eles formam ali na base do triângulo. Então, 2α igual a 180. Portanto, alfa igual a 90. Se alfa é 90, então AM também é altura. Está provado. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem. Voltem do vídeo, pause no momento que tiver dúvida, pergunta em box, corra atrás. Esse é o importante. Grande abraço, até a próxima.